Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Já entrou o Richard, Isa, Erni, Izan, Márcia. Boa noite, Gustavo, 56, Gustavo tá sempre aí, a Isa tá sempre por aí. Anja, que bom que você tá por aí, Sandra, Boni, Mafer, Matheus. O Erni, tudo bom? Buenas, Erni, quanto tempo? Nos encontramos lá no Paraguai da última vez. Gabriel Extintores, que participou da outra live, participou bastante. Já mandamos o e-mail, tá, Daniel? Com as informações de treinamento. Andrei, Ricardo Barão. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. César Noronha, o Wallace também tinha se cadastrado no treinamento, a gente já mandou, acabou de mandar o e-mail, eu já vou comentar. Genício, boa noite, Wallace. Sejam todos bem-vindos. Diogo. Bom, o pessoal está chegando e vamos começar aqui com o nosso bate-papo de hoje. E vejam que interessante, eu para falar bem a verdade com vocês, eu odeio o tal do Big Brother, eu nunca consegui assistir mais do que 3 minutos seguidos esse negócio, mas esse ano o troço ficou irresistível. Eu não assisti ao vivo, mas a minha filha assiste, minha filha adolescente, e depois que ela começou, você vê as análises que a minha filha adolescente fez das pessoas, eu comecei a prestar atenção. Uma das análises que a minha filha fez foi a seguinte: pai, será que essa pessoa não pensou que ela podia queimar o filme, que ela podia acabar com a carreira dela ao ter entrado nesse negócio? Será que o fulano não pensou? E eu disse para ela, provavelmente não, filha, porque essas pessoas têm provavelmente um baixíssimo grau de autoconhecimento, ou seja, a pessoa não tem nem ideia do que está fazendo ali. Então eu gostaria de começar esse nosso bate-papo. Eu sei que eu prometi falar dos motivadores profissionais, e isso tem tudo a ver com o assunto, mas eu queria começar falando do Big Brother Brasil, para falar do pepino, do problema que é ser a pessoa errada no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro vamos contextualizar, né? Para quem não está acompanhando essa bugiganga aí, a história é a seguinte, né? Entraram pessoas extremamente polêmicas, eles gostam disso, mas, por exemplo, a tal da Carol Conká, que é daqui de Curitiba, né? É uma pessoa extremamente desagradável, uma pessoa agressiva, uma pessoa manipuladora, uma pessoa difícil. Você percebe lá em poucos minutos que você acompanha, você percebe que é uma pessoa difícil. Se eu jamais seria assessor de nada desse pessoal aí, mas se eu fosse da assessoria dela, eu diria para essa moça: jamais, em nenhuma hipótese, entre nesse tal de BBB, porque você tem uma carreira relativamente consolidada, você tem lá 2 milhões de seguidores no Instagram, você tem mais de 50 shows agendados, e você tem uma personalidade absolutamente polêmica. Você às vezes é muito agressiva, você manipula as pessoas em volta, você quer as coisas exatamente do seu jeito, e num ambiente desse filmado a 24 horas, você vai queimar o filme. Eu diria isso para essa pessoa. Quem me conhece um pouquinho sabe, quem já participou de consultoria, eu digo com todas as letras, eu não fico em cima do muro, eu opino, né? Eu digo para os meus clientes, para os meus amigos: eu, se fosse você, faria isso, eu, se fosse você, não faria aquilo, exatamente porque tem a ver com o contexto. Então vamos trazer essa história para o nosso dia a dia, a história da pessoa ser a pessoa errada no lugar errado. Gente, tem pessoas que têm um sonho de entrar numa empresa X, ou de ser promovido a diretor, ou de ser promovido a gerente. E aí essa pessoa, sem se dar conta, ou sem analisar antes se ela tem perfil para isso, se ela tem motivadores suficientes, se ela tem um rastro, um histórico de vida suficiente para esse cargo,
é uma coisa, ok, eu estudei, eu tenho perfil, eu tenho rastro, eu tenho aptidões, eu tenho talentos e tenho uma grande chance de dar bem nesse cargo. Só que a maioria das pessoas não faz isso. Só que tem muita gente que não tem perfil, mas é extremamente determinada. E essa pessoa se banana, ela faz o diabo para conseguir o cargo ou para conseguir o negócio. E quando ela chega no cargo, como ela não tem, se ela não tem o perfil, se ela não tem o escopo, o que vai acontecer é que essa pessoa vai quebrar a cara quase certamente. Então, o que eu vejo muito, isso vale para profissões, tá, pessoal? Essa conversa mole para boi dormir que a gente ouve por aí, né? Faça o curso, por exemplo, faça o curso de palestrante de $1 milhão que você depois de 6 meses fazendo o curso comigo você vai ficar rico. Isso é mentira, pessoal. Para dar palestra, para ter sucesso como palestrante, não basta a técnica, você tem que ter um baita de um talento de palco, você tem que ter uma história de vida, você tem que ter coisa para entregar para as pessoas, e isso não se faz só tecnicamente. Você pode aprender a falar em público bem na sua empresa, né? Numa reunião de família, você pode aprender a fazer uma boa apresentação para um grupo restrito, mas virar, por exemplo, um palestrante profissional e ganhar bem, viver disso como profissão, não é para todo mundo. E tem gente que perde meses, anos às vezes. A história do coach, que agora é moda, né? A pessoa lá, 22 anos de idade, vende o carro, vende a moto, vende a bicicleta e vai fazer curso de coach. Não tem experiência de vida, não tem quilometragem, não tem empatia e não tem nada para mostrar. Então dizem que às vezes eu sou agressivo, que eu critico. Eu não critico a profissão. Eu acho que é uma profissão nobre, como é ser professor, como ser palestrante, como ser consultor, como ser influencer, né? de mídias sociais. Eu não sou, não tenho perfil para isso. Mas o que eu quero dizer é, primeiro a gente precisa conhecer, eu repito, a gente precisa conhecer os pontos fortes, a gente precisa conhecer os pontos fracos, a gente precisa conhecer o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Pessoal, todos nós, sem exceção, temos o que a gente chama de sombra. Eu não, quem falava isso há 70, 80 anos atrás era o Jung, né? Ele dizia que em comportamento toda moeda tem a outra face. Todo lado bom tem um lado ruim, todo lado positivo também tem um lado negativo a ser administrado e perigoso. Então, para a gente continuar e falar bastante aqui do conceito do treinamento, e aí a partir de agora vocês, ou do assunto que eu vou entrar, vocês fiquem à vontade para começar a fazer perguntas. Eu vou dar uma geral, por exemplo, nos pontos fortes e nos pontos fracos do DISC. Então vamos lá. O DISC, pessoal, tem 4 grandes fatores estruturais, que é o D da dominância, o I da influência, o S da estabilidade, stability em inglês, e o C da conformidade. Os 4 grandes fatores DISC, e todos nós, sem exceção, temos os 4 fatores DISC em diferentes intensidades. O fator DISC mostra uma parte importante de quem a gente é. Então, para a gente começar, imagine um iceberg. Imagina lá que você é um iceberg, que a sua personalidade é um iceberg, que você é um iceberg. O que a gente consegue enxergar, as pessoas que estão de fora, o que a gente enxerga é a ponta do iceberg, é a parte de cima do iceberg. A gente não consegue enxergar, se a gente não conhece a pessoa, a gente não consegue enxergar o que está lá no meio, muito menos o que está lá embaixo. Quando a gente diz que a gente, para ter sucesso na vida, precisa ser a pessoa certa no lugar certo, o que acontece é que se a gente não souber, não conhecer esse iceberg, não conhecer aquela parte que é externa, que é o DISC, que são os fatores observáveis, não conhecer os motivadores profissionais, ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que me motiva, aquilo que me faz acordar feliz na segunda-feira para ir trabalhar, ou furioso, triste, azedo, mal-humorado. Se a gente não conhecer as atitudes positivas, né, aquilo que a gente tem como caráter de melhor, e as atitudes ruins ou negativas, aquele nosso lado feio, aquele nosso lado cinzento, aquele nosso lado difícil, quem não conhece o próprio iceberg, quem não conhece a própria personalidade como um todo, dificilmente vai conseguir se encaixar, vai ser a pessoa certa no lugar certo. Se você é chefe, se você é líder, se você é empresário, a conta é a mesma.
Imagine que você mal consegue se autoavaliar, como é que você vai avaliar bem um candidato para entrar na sua empresa? Ou alguém para você promover na sua equipe? Ou alguém terminar, ou você formar um modelo, ou arrumar um sócio, ou para casar, é a mesma coisa, tem que analisar o iceberg da sua futura esposa, do seu marido. Quanto mais a gente conhece os conceitos de personalidade, melhor. Isso dito, vamos começar pelo topo do iceberg, a parte observável, que é o nosso DISC. O DISC, repito, dominância, influência, estabilidade e conformidade. O DISC é como a gente anda, como a gente fala, como a gente conversa, como a gente age no dia a dia. O DISC não tem nada a ver com o caráter, o DISC não tem nada a ver com as motivações, o DISC não tem nada a ver com as atitudes, o DISC não tem nada a ver com cultura, com formação. O DISC são os 4 pilares estruturais de como eu apareço para o mundo. A grande vantagem de conhecer o DISC é que com certeza, se você conhece o seu perfil DISC, você vai conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Dominância alta. Quem tem dominância alta, pessoal, é mandão, é exigente, é agressivo, é focado em resultados, é ambicioso, vai na jugular das pessoas, fala o que pensa, é agressivo, é entrão. Esse é o jeitão de uma pessoa dominante. Quais são os pontos fortes de ser assim? Uma pessoa, para começar, gosta de liderar, naturalmente gosta de mandar, naturalmente tem jeitão para ser líder, porque gosta de comandar, porque é ousado, porque é agressivo, porque é determinado. Qual é o lado ruim? Qual é a sombra, como diria o Jung, de uma pessoa, normalmente uma pessoa com alta dominância? Pode ser muito agressiva, pode ser grosseira, pode passar por cima dos outros, pode não ter empatia, porque não acha que é besteira, que é frescura, que é perda de tempo. E aí, a mesma pessoa que pode ser um líder natural, também pode se transformar num líder tirânico. Então, qual que é a dica aqui para as pessoas com alta dominância? Isso não vai mudar. A estrutura de personalidade, quem já acompanhou as lives anteriores, o teu jeitão de ser, a sua estrutura, ela vai mudar pouco. O que você pode mudar, imagine que você é um prédio, você não vai mudar a estrutura do prédio. O que você pode mudar é o acabamento. Você pode trocar cortinas, você pode trocar eletrodomésticos, você pode trocar o tapete, você pode pintar de uma cor diferente, mas você não vai mudar o seu prédio de lugar. Com a dominância é a mesma coisa. Então, a minha dica aqui para as pessoas mais dominantes, mais agressivas, mais mandonas: administre, aproveite seus pontos fortes como o poder de comando, a determinação, a objetividade, mas cuidado com aquilo que pode te limitar. Agressividade, estupidez, grosseria, falta de educação, falta de empatia, antipatia, às vezes, muitas vezes, né? Tanta determinação, acaba atropelando os outros. Vamos pegar o lado contrário, a baixa dominância. As pessoas com baixa dominância são gentis, amáveis, evitam conflitos, são harmoniosas, cedem com facilidade, dificilmente entram em conflitos. Aí vocês estão pensando, então é a pessoa perfeita? É nada. Qual é o lado ruim? Qual é a sombra das pessoas com dominância muito baixa? Os bonzinhos, por exemplo, as pessoas muito solícitas, pessoas muito amáveis. Os pontos delicados ou pontos limitantes podem ser: não consegue se impor, não tem voz ativa, acaba sendo deixado em segundo ou em terceiro plano muitas vezes nas empresas. Quando é para dar um aumento de salário, muitas vezes o chefe fala assim: vamos deixar o fulano por último, ele é bonzinho, ele vai entender. Quando na verdade, é bonzinho nada, está lá trabalhando igual e teria que no mínimo pedir mais, ou teria que no mínimo se impor um pouquinho mais, sem deixar de ser gentil, sem deixar de ser harmonioso. Então eu só estou dando um exemplo aqui para vocês de como a estrutura da personalidade, como o autoconhecimento e conhecer e dominar bem o DISC faz a diferença na vida da gente. Outro fator DISC é a influência. Influência alta. As pessoas extrovertidas, já falei bastante nisso no módulo passado, na live passada, mas vamos lá. As pessoas extrovertidas, sociáveis, falantes, animadas, conversadeiras, empáticas. Qual é a parte boa? São carismáticas, são sociáveis, se enturmam com qualquer um, bate papo com estranho, se enturma no ônibus, se enturma na fila, se enturma até se tiver uma aglomeração no meio da Covid, ele está lá batendo papo. A alta influência não aguenta, precisa bater papo, precisa conversar, precisa se enturmar. Qual é o ponto positivo, o principal? Carisma, relacionamento. Onde é que costuma ter a sombra, a parte ruim, a parte pesada, a parte negativa?
pode falar demais, pode falar da boca para fora, pode parecer o Rolando Lero. Lembra do Rolando Lero ou não? Fala, às vezes não sai nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda personalidade, pessoal, qualquer um de nós, e todos sem exceção, somos uma moeda que tem os dois lados. Temos o lado positivo, o lado construtivo, o lado bom e o lado ruim, o lado negativo, o lado ou invejoso, ou ciumento, ou agressivo, ou mal educado e assim por diante. Então vamos lá, acabei de falar da influência alta. Agora vamos falar da influência baixa. Características: introvertido, calado, fechado, bom ouvinte, pessoa concentrada. Qual é a parte boa de ser assim? Obviamente, é uma pessoa focada muito mais na técnica do que no relacionamento. Lida melhor com coisa do que com gente. Qual é a parte positiva? É isso, é concentrada, quieto, dificilmente perde o foco. Qual é a parte ruim? A introversão, a timidez, não fala, não conversa, às vezes passa por surdo-mudo. Isso não é falha de caráter, de novo. É a maneira como você usa a personalidade é que vai fazer a diferença. O terceiro fator diz que é a estabilidade. Estabilidade alta. As pessoas pacientes, estáveis, tranquilas, calmas, fazem uma coisa de cada vez. Qual é a parte boa? São estáveis, são previsíveis, gostam de fazer sempre a mesma coisa, adoram a rotina. Qual é a sombra? Ou pode ser a parte ruim? Pode ser lenta, pode ser lerda, pode demorar para fazer as coisas. Não tem senso de urgência muitas vezes, odeia mudança. Como é que eu faço tendo autoestabilidade? Autoanálise, autointerpretação e ajuste, né? Use mais a parte positiva e menos a parte negativa. Estabilidade baixa é tudo o contrário da alta. A pessoa com baixa estabilidade é impaciente, ansiosa, impulsiva, hipertensa, rápida, tem fogo no rabo e baba quando fala. A gente tem que se afastar um pouco, a pessoa gosta da gente, de tanta energia, de tanta aceleração, de tanta pressa, de tanta vontade. A pessoa às vezes ela passa do ponto. É muito acelerada, é muito rápida. Qual é a parte boa de ser assim? Tem senso de urgência, é uma pessoa rápida, é uma pessoa sempre ansiosa para resolver as coisas. Qual é a parte ruim da pessoa com baixa estabilidade? Às vezes quando dá banho no nenê, joga o nenê fora em vez de jogar água. Esquece, é tão atrapalhada, é tão atropelada que se precipita, né? Não termina as coisas. Esse é o lado ruim. O quarto e último fator é a conformidade. Conformidade alta, pessoa organizada, detalhista, meticulosa, regrada, formal. Essa é a parte, esse é o jeitão. Qual é a parte boa? É organizado, é focado em qualidade. Qual é a parte ruim? Pode travar o sistema, pode demorar para fazer, porque é tudo tão perfeito que não faz. Qual é o contrário? Baixa estabilidade. As pessoas flexíveis, com jogo de cintura, com uma tremenda de uma facilidade, uma flexibilidade moral e mental às vezes. Qual é a parte boa? Tem jogo de cintura, se adapta em qualquer ambiente. Qual é a parte ruim? Às vezes chama essa pessoa de gambiarra. Faz tanta confusão, é tão flexível, é tão desorganizado que às vezes se perde. Então aqui, pessoal, eu quis dar uma visão muito rápida, geral, dos 4 fatores DISC e que são, lembram lá do iceberg, eu comentei aqui, quem entrou agora para assistir depois, lembram do iceberg no mar? O DISC é a ponta do iceberg. O DISC é a parte que a gente consegue enxergar. O DISC é aquilo que a gente vê os outros fazendo, é aquilo que as pessoas nos veem fazendo. Qual é a grande vantagem de conhecer o seu perfil DISC? É óbvio que existem perfis que se encaixam absolutamente bem em algumas funções e são absolutamente péssimos em outras delas. Então, se você, por exemplo, tem dominância muito alta, você vai ter que comandar, você vai ter que ser agressivo, você vai ter que entrar... Ô, Ronaldo, essa eu tive que interromper. Quantos anos, meu caro? Mande uma mensagem depois aí, entra aí no Instagram, vamos conversar. Então, vamos lá, nós estamos falando da ponta do iceberg. A pessoa muito dominante, muito agressiva, ela vai funcionar muito bem em cargos onde haja pressão, ela adora. A pessoa com baixa dominância é o contrário, ela não gosta muito de comandar, ela não gosta de mandar nos outros, ela prefere fazer. E assim por diante. O influente, a pessoa com alta influência, tem que lidar com gente. A pessoa com baixa influência tem que lidar com processo.
A pessoa com alta estabilidade tem que passar anos fazendo a mesma coisa, porque ela gosta das coisas previsíveis, ela gosta das coisas estáveis, ela gosta de fazer sempre as mesmas coisas. Então você imagina você pegar uma pessoa calma, paciente, estável, tranquila e botá-la para trabalhá-la como, colocá-la como venda de varejo, onde você tem meta todo dia, tem pressão todo dia, tem encheção de saco para fazer, e você é exatamente o contrário, você é estável, tranquilo, paciente, calmo e odeia pressão, gosta de coisas previsíveis. É óbvio que vai dar errado, é óbvio que a pessoa vai sofrer. E às vezes quando ela se mata e acaba conseguindo o trabalho, o emprego, a função, a sociedade, ela não dura. Pessoal, a gente não consegue sustentar um personagem, a gente não consegue sustentar um papel, a gente não consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Então, o melhor negócio no mundo, o melhor negócio na vida, olha, são 30 e tantos anos trabalhando com gente, dando treinamento e dando consultoria. As pessoas mais felizes são aquelas que podem ser elas mesmas. Deixa eu explicar de outra forma. Você imagine que você é uma pessoa mandona e no trabalho você tem que parecer bonzinho. Imagine que você é uma pessoa influente, falante, animada, sociável, e você tem que ouvir todos os dias: fale menos, faça mais silêncio, não fale tão alto, respeite o ambiente, a gente gosta de... Bom, aí você é uma pessoa absolutamente estabilidade baixa, rápida, impaciente, acelerada, impulsiva, hipertensa, agitada, e ouve todos os dias no trabalho: calma, fique tranquilo, tenha paciência, espere o seu tempo. Que mané espere o tempo? Eu quero ir rápido, eu quero andar rápido, eu quero agitar, eu quero botar fogo no parquinho. Não, você tem que ter paciência, demora 5 anos para ser promovido. E a estrutura ou a cultura da empresa é essa: antes de 5, 6, 7 anos você não vai ser promovido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você tem um perfil que não tem relação com o cargo, ou com o trabalho, ou com a profissão, a sua vida vai ser um inferno. É acordar todos os dias pensando o seguinte: preciso me controlar, preciso me adaptar, preciso ter paciência, preciso esperar. Isso não é vida, pessoal. Agora imagine, no mundo ideal, imagine o contrário. Você pode ser, a maior parte do tempo, exatamente quem você é. Se você é dominante, se você é mandão, e você está num cargo de comando que tenha pressão e que você seja cobrar e se sinta feliz comandando, enfrentando desafios, às vezes brigando com o concorrente, peitando o sócio, às vezes atropelando um pouco a equipe, mas sendo do bem, você está feliz. Imagine o contrário, que você é uma pessoa com baixa dominância, você não é agressivo, você não gosta de mandar, você é bonzinho. Se você está num cargo, numa função técnica, onde você tem que ser bom de relacionamento, onde você tem que fazer trabalho em equipe, onde você tem que ser colaborativo, e às vezes até mais, às vezes a pessoa com baixa dominância, ela é a cola, ela é o elo entre os diferentes membros de uma equipe. E ela funciona absolutamente bem como colega. Imagine botar essa pessoa que não gosta de mandar para mandar. E assim por diante. Então, a palavra personalidade, gente, vem da palavra máscara, vem do grego persona. E persona quer dizer máscara. Significa que nós usamos, consciente ou inconscientemente, diferentes máscaras para diferentes contextos. Significa que às vezes a gente usa a máscara do pai, às vezes usa a máscara do colega, às vezes usa a máscara do filho, às vezes usa a máscara do professor, às vezes usa a máscara do gente boa e a pessoa não é. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O melhor jeito de ser feliz é quando o offline é muito parecido com o online. O melhor jeito que eu conheço de ser feliz é você ser muito parecido. Aquilo, por exemplo, o que vocês estão vendo, o meu jeitão aqui, será que, claro que alguém deve perguntar, será que esse cara é desse jeito mesmo? Será que ele é acelerado desse jeito? Será que ele é entrão? Será que ele é o super sincero mesmo? Eu sou muito parecido com o que vocês estão vendo aqui. Olha lá o Flávio dizendo: lagartixa não vira jacaré. E o Patrick pergunta: isso dá para moldar? Patrick,
A gente muda 20, a gente molda, a gente ajusta 20 a 30% da estrutura do prédio. A gente arruma a gente arruma o acabamento do prédio. A gente não muda o prédio de lugar. Então aqui no exemplo que eu dei para vocês, a pessoa que é dominante, que é mandona, é agressiva, é direta, é curta e grossa, só que às vezes essa mesma pessoa que é ambiciosa, que é direta, que é objetiva, que busca resultados, essa mesma pessoa com todas essas qualidades é grosseira, gera medo, os subordinados ficam apavorados. Aí você pergunta, é possível mudar? Claro que sim. Use mais a parte boa, a dominância, a firmeza, a competência, a capacidade de liderança, a ambição, mas tome cuidado para não ser estúpido, grosseiro, mal educado, azedo, para não deixar as pessoas com medo. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, gente, não é assim, você é assim, aceite e não vai mudar nada. É óbvio que não. É óbvio que a gente precisa moldar algumas coisas, que a gente precisa ajustar algumas coisas. E aí eu repito para vocês, ser feliz na profissão, ou ser feliz no trabalho, é ser aquilo que a gente é em casa. Quanto mais parecido a gente puder agir, quanto mais parecido você for no trabalho, como você é em casa, ou jogando futebol, ou nas férias, mais satisfeito, mais em paz você vai ter na vida. Esse é o grande princípio. Aí o Diego pergunta aqui, né? Aí vocês podem começar eu vou falar sobre os motivadores, vocês podem começar a fazer comentários ou perguntas. O Diego coloca aqui. Infelizmente as pessoas não têm oportunidade de começar por si própria. A mudança que tanto esperamos em nós, está em nós mesmos. Primeiro precisamos nos conhecer antes de mais nada. Claro, Diego, é isso aí. Então essa história, isso vale para um casamento, para um relacionamento. Às vezes a gente fica botando as expectativas ou a culpa na esposa ou no marido. Se ele não mudar antes eu não mudo nada, se ele não fizer isso eu não faço aquilo. Na verdade o ideal seria conhecer esses pontos fortes, pontos fracos antes de casar, né? Minha esposa sabe disso que eu estou dizendo, né? A gente tem que conhecer o rastro da pessoa, a gente tem que conhecer o jeitão da pessoa, a gente tem que conhecer os pontos fortes e pontos fracos. Se eu falo que a gente tem que fazer isso para contratar alguém para trabalhar com a gente, imagina alguém que você vai passar 10, 20, 30, às vezes a vida inteira. A mudança é isso aí, Diego. O ajuste começa com a gente. O ajuste não começa no outro. Não adianta nada pedir numa empresa que primeiro ele tem que te dar aumento para depois você melhorar o seu comportamento. Primeiro você precisa ser promovido, depois você vai mostrar o seu valor. Primeiro você precisa me dar tal coisa, depois eu faço aquilo. Isso não vai rolar na prática, por experiência. O que a gente deve, o que a gente precisa fazer, você quer mudar alguma coisa? Comece com as mudanças dentro de você. Se a gente não fizer as mudanças, ou não fizer os ajustes, ou não demonstrar, primeiro, essa história, lembra daquela história, ver para crer? Está errado. Se você quiser alguma coisa na sua carreira, primeiro faça, primeiro prove, depois colha. Primeiro faça, depois consiga. O Ricardo coloca aqui, Eduardo, em momentos de economia difícil, quais as dicas você daria para o recrutador ser mais assertivo, pois muitos procuram se colocar financeiramente? Pois é, Ricardo, a grande maioria das pessoas, ainda mais numa crise desse tamanho, elas fazem qualquer negócio, né? Imagina um pai de família, uma mãe de família desempregada aí. Gente boa, com 5, 10, 15, 20 anos de carreira que está desempregada. Essa pessoa faz qualquer coisa para arrumar um emprego. E vejam a parte horrorosa que está acontecendo. Já acontecia, mas está acontecendo mais, Ricardo e amigos. Tem muita gente, tem muita empresa, entre aspas, chama-se empresa de consultoria, que dão treinamentos, que dão media training para a pessoa fazer entrevista na cooperativa LAR, por exemplo. Né? Você quer ser o quê? Gerente? Vamos analisar o que eles querem como pré-requisito para alguém ser gerente. Vamos analisar qual é o perfil que eles estão buscando, até o DISC às vezes. Vamos buscar, e aí molda, entre aspas, ou treina o candidato a fazer um personagem, né? A falar ou mostrar aquilo que aparentemente ou teoricamente o recrutador está querendo. Isso é um tiro no pé, pessoal. Primeiro porque vai gastar uma fortuna, né?
e às vezes desnecessariamente. E o pior, ao invés de procurar o autoconhecimento para você entender bem quem você é, e aí sim procurar as melhores vagas ou as vagas que tenham a ver com o seu estilo, com o seu jeitão, a pessoa fica tentando fazer um personagem no desespero, né? Às vezes no sofrimento, para entrar no emprego onde ela vai ser absolutamente infeliz. E pior, não vai sustentar o personagem. Quando o candidato mente ou manipula, dificilmente um recrutador experiente não percebe. Mas digamos que consiga enganar o recrutador. Não vai enganar a empresa, não vai enganar a vida. É esse o ponto. Então, Ricardo, aqui na prática, né, tem que analisar o rastro da pessoa, tem que analisar o histórico de vida, tem que analisar de onde veio, tem que analisar o que fez até hoje, tem que analisar por que foi demitido, por que foi contratado, se foi promovido quantas vezes, por que nunca foi promovido, quem é o jeitão, como é que é o histórico de vida dessa pessoa. Baseado nisso, a gente pode fazer uma entrevista muito mais honesta para ajudar, inclusive, aquelas pessoas que você não vai contratar. E dizer para elas com toda sinceridade, fulano, o seu escopo, não é perfil, o seu escopo, o seu rastro, o seu conjunto não casa, não combina com esse cargo. Eu vou te explicar por quê. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu faço isso também. Quando eu vou fazer entrevistas, quando a pessoa eu percebo que a pessoa não tem o escopo para a função, eu digo, eu não vou ficar enrolando a pessoa, vamos te procurar, então aguarde uma chamada. Tá errado. Vai lá e abre o jogo para a pessoa, fala, olha, para esse cargo aqui, você não se encaixa. E eu vou dizer por que você não se encaixa. E aliás, se eu fosse você, eu nem perderia tempo em procurar esse tipo de emprego. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente introvertida, calada, fechada, tímida, e você está se candidatando aqui a um cargo quase de orador. Você tem que lidar com o público 12 horas por dia. Não tem nada a ver com a sua personalidade. Não, mas disseram que a gente pode mudar. Não force a barra. O Ronaldo coloca aqui, pangaré não vira lazão. Eu tenho uma frase um pouquinho mais pesada aqui, Ronaldo. Lagartixa não vira jacaré. Você pode ser uma ótima lagartixa, você pode ser um ótimo jacaré. Mas um bicho não vira outro. A gente não consegue mudar de lado. Por isso, de novo, vamos falar aqui a enorme, a gigantesca importância do autoconhecimento. E primeiro, para você ser a pessoa certa no lugar certo, para você aprender a se posicionar melhor. E obviamente, se você comanda uma equipe, se você é líder, se você tem o seu negócio, você é um prestador de serviço, isso vale para analisar a sua equipe, isso vale para analisar fornecedores, isso obviamente vale como técnica de vendas para analisar os seus clientes. Quem se conhece bem, quem domina as ferramentas de análise, usa isso para tudo. Usa para casar, usa para separar, usa para educar filhos, usa para montar equipe, usa para mudar, para escolher a melhor opção, para mudar de emprego, para virar empreendedor, para estudar para ser um funcionário, fazer concurso para ser funcionário público. Quanto mais a gente conhece, a gente sabe os limites, conhece os próprios defeitos, domina bem as qualidades, os pontos fortes, mais fácil vai ser encontrar o lugar certo, ou menos difícil, né? Ok por enquanto, minha gente? Deixa eu tomar uma água. Bom, já foi quase aí 60%, quase 70% desse nosso bate-papo. Agora eu vou entrar com aquele assunto que eu tinha comentado, né, da chamada aqui, os motivadores profissionais. Os motivadores profissionais, vamos lembrar lá, quem está entrando agora, vamos tentar voltar para o iceberg da personalidade. Imagine que você é um iceberg, uma pedra gigante, uma montanha de gelo, e você está lá em alto mar. E o que a gente vê é a ponta do iceberg, que são o DISC, né? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Segunda camada da personalidade, e muitas vezes nem o dono do iceberg conhece ou domina, são os motivadores profissionais. São 5 grandes motivadores. Aqui, quando eu fui fazer a divulgação, alguém perguntou, Eduardo, mas esse troço é da década de 70, isso é Maslow, isso funciona ainda? Aí eu respondi, há um pequeno erro, isso não é da década de 70, isso é da década de 50. O Maslow escreveu um livro chamado Motivation and Personality em 1952, aquela história, né, dos fatores motivacionais que depois alguém na década de 70, depois que ele já tinha morrido,
desenhou uma pirâmide lá, botou um triângulo e cortou as faixinhas. Atenção, a pirâmide de Maslow deve ter se virado no túmulo quando se ele viu alguém chamando a teoria dele de pirâmide. Ele nunca desenhou uma pirâmide. Então, o que o Maslow dizia? Isso há 50 e tantos anos atrás, há 70 anos atrás, e eu acho que daqui 50 anos vai continuar valendo. Que nós temos diferentes motivadores na vida. E esses motivadores têm a ver com a estrutura da nossa personalidade. Ele não usava essa palavra, mas é mais ou menos isso que ele escreveu. Que o que nos motiva tem a ver com como a gente foi formado, como a gente foi criado, como é que foi a nossa infância. Você teve uma infância com muita abundância, era tudo muito fácil, pai rico, mãe rica, tinha tia, tinha avó, tinha sobrinha ajudando, tinha todo mundo e tudo era fácil para você. Isso vai afetar não só a sua personalidade, mas os seus motivadores. Vamos pegar o contrário. Não, a sua vida foi duríssima na infância. Ou não tinha pai, ou não tinha mãe, ou eram extremamente pobres, chegava a passar fome, tinha dificuldade, tinha o sapato furado para ir para a escola, morria de vergonha porque não tinha roupa. Eu já cansei de ouvir histórias assim. Eu estou contando dois extremos. É óbvio que isso vai afetar os motivadores da criança, depois do adolescente e vai ficar no adulto, pessoal. Vamos pegar o meio termo ou uma coisa diferente. Você foi uma pessoa normal, de classe média, com pai e mãe, com 2 irmãos, quer dizer, uma vida absolutamente normal. É óbvio que isso vai fazer parte do pacote da sua personalidade e, obviamente, do pacote dos seus motivadores. Ou, outra história ainda, você teve, quando criança, sofreu dores físicas horríveis, foi operado várias vezes, ou tinha dificuldade para andar, ou tinha dificuldade para falar, ou tinha algum problema neurológico. É óbvio que isso vai afetar a personalidade e vai afetar os seus motivadores profissionais, seus motivadores de vida. Então, eu preciso fazer esse preâmbulo para comentar para vocês que os motivadores são uma coisa muito séria, são uma coisa muito importante. Os motivadores é algo muito, muito grave. E a gente precisa dominar bem esse assunto. Algumas pessoas aqui, a Mariana, que está sempre aí, boa noite, Mari. O Saulo, boa noite, tenho todos os seus livros. Obrigado pela presença, obrigado por ler meus livros. O Marcelo. Todos vocês, pessoal, que estão por aí, eu fico muito feliz de fazer essa live semanal aí para conversar com vocês, para entender um pouquinho esse universo de pessoas que eu não lido no dia a dia das empresas, mas que estão aí, estão na vida, né? E é sempre bom a gente filtrar, conhecer as motivações das pessoas. Então vamos lá. Os 5 grandes motivadores profissionais são, e atenção porque eu vou falar, os motivadores não têm nada a ver com caráter, os motivadores não têm nada a ver com honestidade ou com desonestidade, os motivadores não têm absolutamente nada, por exemplo, como eu estou dizendo para vocês, com o seu DISC, por exemplo, são coisas paralelas, são coisas que andam paralelamente. Então vamos lá, 5 motivadores. O que é normal? Uma pessoa normal, ela ter um desses 5 motivadores em alta ou altíssima intensidade, ou seja, um motivador que é norteador de vida, mesmo que ela não admita, não perceba, mas a maioria das pessoas tem um motivador mais forte. Tem 2 motivadores intermediários, ou seja, ela tem em diferentes situações, em algumas circunstâncias, esses motivadores aparecem, e ela tem 2 motivadores que estão lá embaixo, que ela não liga muito, ela pode até por discurso dizer que eles são importantes, mas elas não dão bola para isso. Então vamos lá, um motivador mais forte, 2 motivadores abaixo desse mais forte, mas que influenciam ainda nas tomadas de decisão, e 2 motivadores que a pessoa, na verdade, verdadeira, não está nem aí, não fede nem cheira. O Patrick aqui está perguntando se eu posso repetir o DISC. Depois a live vai ficar gravada, Patrick. Eu falei mais ou menos uns 15 minutos a respeito do DISC, tá? Agora daqui, acabando a live aqui às 9 horas, 9h05 já vai estar à disposição.
O Justo aqui, gente que convence, livro maravilhoso, obrigado. O Condutor Elefante é o Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, né, Flávio? Obrigado. E assim vai. Então aqui a gente está falando dos 5 motivadores que eu estava explicando para vocês. 1 mais forte, 2 intermediários e 2 baixos. Os 5 motivadores são dinheiro, grana, money, bufunfa, é um motivador, quer dizer, o que motiva essa pessoa a acordar e trabalhar e ganhar mais. O segundo motivador é exatamente, eu vou comentar depois com calma um por um. O segundo motivador é segurança ou estabilidade, é o contrário do ganhar dinheiro, é a pessoa que dá mais valor para a segurança, para a estabilidade do que para o dinheiro. O terceiro motivador é aprendizado, é aquela pessoa que adora ler, adora estudar, adora aprender. O quarto motivador é aprovação social, parece um nome feio, né, pessoal? Mas não tem nada de feio nisso. A pessoa gosta de aplauso, a pessoa gosta do cargo, a pessoa às vezes dá mais valor para o cargo do que para o salário ou da segurança. Então, vou repetir aqui, não existe motivador bom ou ruim, existe o seu motivador, os seus motivadores. E o quinto e último motivador é autorrealização. O engraçado, pessoal, autorrealização é aquela pessoa que trabalha para ser feliz, é aquela pessoa que não liga tanto nem para dinheiro, nem para segurança, nem para aprendizado, nem para reconhecimento. Sabe o que é engraçado? Quando eu faço as pesquisas, né, eu coloco lá os 5 motivadores e pergunto aleatoriamente para 100 pessoas que eu não conheço qual é o motivador mais forte, quando elas estão em público, o que elas falam? Quando eu peço para levantar a mão, 1, 2, 3, 4 ou 5, numa palestra, por exemplo, né? Eu estou lá dando a palestra, eu explico os 5 motivadores e eu peço para as pessoas levantarem a mão. Você é 1, o 2, o 3, o 4 ou 5. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês votarem, não vocês. O que vocês acham que acontece numa palestra pública, numa palestra aberta, numa palestra, sei lá, para 500 pessoas? Qual é o número que as pessoas colocam? 5, 4, 3, 2 ou 1? É dinheiro, é segurança, é aprendizado, é reconhecimento ou é autorrealização? O que vocês acham que as pessoas respondem? Vou dar um tempinho aqui. O Everton falou que é o 5. Quem mais vota aí, pessoal? Qual vocês acham que é o número que as pessoas... A Mariana falou que é o 5. Quem mais? O que vocês acham que as pessoas colocam lá? Qual é o número que as pessoas colocam? A Tatiana falou que é o 5. Mais alguém? Não, Jefferson. 80% das pessoas, quando eu faço essa pergunta, colocam o número 5. Não é verdade, tá, pessoal? Elas colocam o 5, que é a autorrealização, o princípio de fazer aquilo que ama. A autorrealização é fazer o que gosta, independentemente de quanto ganha. Isso não é verdade. Ou é auto-engano, entenderam o que eu estou dizendo? Ou é uma percepção distorcida, ou a pessoa está lá em público e é bacana, muitas vezes, dizer que o seu motivador é a autorrealização. Quer dizer que você não gosta nem de dinheiro, nem de segurança, não liga para status. Isso não é verdade, tá? Eu não estou dizendo que quem está dizendo aqui que é o 5 ou que é o 3, eu estou dizendo que eles estão mentindo. Eu estou dizendo que é uma percepção distorcida. Quando eu faço essa mesma pesquisa de forma anônima, eu peço para as pessoas, tem palestra agora, que as pessoas recebem lá uma senha e via celular, quando eu faço uma... Agora não, né? Quando eu faço essa dinâmica, as pessoas podem votar, e aí aparece no telão, mas ninguém sabe quem votou. A autorrealização costuma ser o último colocado, tá? Provavelmente neste mesmo grupo. O Ricardo falou, provavelmente porque o chefe está vendo. Não é só o chefe, não, os colegas, viu, Ricardo? Alguém fala assim, mas que feio, o cara botou 1 que é dinheiro motivador, mas que pessoa dinheirista, que pessoa desagradável. Imagina dizer que o dinheiro é mais importante que o aprendizado, dizer que o dinheiro é mais importante que a autorrealização. Só que para a maioria das pessoas,
ou para muitas pessoas o dinheiro é o motivador mais forte. Eu vou explicar aqui na sequência. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, em outras palavras, é, primeiro, autoconhecimento, o teu motivador profissional faz parte do seu autoconhecimento. Se eu te pergunto isso e para você não está muito claro, você tem um problema sério, você tem um problema grave. Porque imagine você botar uma coisa na cabeça, você ouviu lá que segurança é o melhor, ou que autorrealização é o melhor, botar essa minhoca na cabeça e procurar um trabalho que gere autorrealização, quando na verdade você precisa de dinheiro. Ou você gosta mesmo é de segurança, ou o sonho da sua vida é reconhecimento. E aí, como é que faz? Então, olha a distorção que vira a vida da pessoa quando ela mira um motivador que não é verdadeiro, que ela não sente, porque alguém falou para ela que ela precisa. Ou o marido, a esposa, ou os pais, ou um professor, ou o chefe, alguém tentou botar uma minhoca, um motivador que você não tem. Atenção, a pessoa não vai render, tá, gente? A pessoa não vai se motivar sendo satisfeito, a começar por ela mesma. Então, acho que baixou um pouco aqui a minha internet, agora voltou. Agora que eu dei essa geral, eu vou explicar com um pouco mais de detalhe os 5 motivadores. Vamos lá. Motivador 1, ganhar dinheiro. Uma coisa é você gostar de dinheiro. A outra coisa é você ser obcecado por dinheiro. E uma terceira coisa é você fazer qualquer coisa, inclusive coisa errada, para ganhar dinheiro. Essa terceira coisa não tem nada a ver com motivador, tá, pessoal? A maneira como você ganha tem a ver com caráter, não com os motivadores. Então, quando eu faço uma entrevista e eu pergunto para a pessoa, fulano, o que te motiva? Tem essas 5 coisas, abre o jogo aí. E a pessoa diz com todas as letras, Eduardo, o que me motiva é dinheiro. Eu estou entrando aqui, eu me candidatei nesse cargo porque ele está pagando 30% a mais do que eu ganho no meu cargo atual. E aqui tem comissão, e aqui eu já vi que a linha de produtos é mais ampla, eu posso ganhar mais, eu posso vender mais. O que eu digo para essa pessoa? Boa! É isso aí. Eu não estou dizendo que esse motivador é bom ou ruim. Eu estou dizendo o que eu estou interpretando, o que eu estou analisando como selecionador ali, é que a pessoa está abrindo o jogo, ela está dizendo o que ela quer. Aí eu vou ver se realmente esse motivador é verdadeiro, né? Se a empresa realmente pode oferecer isso para ela. O segundo motivador é segurança, estabilidade. Pessoal, esse é o motivador universal mais comum, tá? Pesquisas no mundo inteiro mostram, quando te dá 2 opções para as pessoas, fulano, você prefere ganhar $1.000 fixos, garantidos, ou você prefere ganhar $100 fixos com uma perspectiva via comissão, via desempenho de ganhar 2.000 variáveis? Entenderam a pergunta? Opção A, $1.000 fixos. Opção B, $100 fixos, mas com condição real possível de chegar até $2.000. As pesquisas mostram o quê? Em qualquer lugar do mundo, que entre essas 2 opiniões, 75 a 90, depende do país, por cento das pessoas ficam com a opção 1, um fixo garantido, do que uma possibilidade de um variável grande. O que significa isso? Que a segurança, a estabilidade, ela pesa muito mais para a maioria das pessoas do que o ganhar dinheiro. Quer dizer que eu estou dizendo que essa pessoa não gosta de ganhar dinheiro? Ela adora, mas entre o risco e o garantido, ela fica garantida. Deixa eu ler uma pergunta do Everton aqui. Eduardo, ultimamente os palestrantes focam muito em qualidade de vida. Talvez por isso as pessoas são induzidas a falar que o motivador é a autorrealização, minha singela opinião. Everton, absolutamente verdade. Essas palestras, muitas vezes, eu tenho que tomar cuidado com os adjetivos que eu uso aqui, né? Mas tem muita palestra vagabunda que tenta botar motivadores ou mudanças radicais na cabeça das pessoas, só que essas mudanças não existem. Você imagine chegar para uma pessoa, para um jovem de 23, 22 anos, recém-formado, e dizer para ele numa palestra no fim do curso, ou lá no início, que o importante é ser feliz, que o importante é a autorrealização, fazer o que gosta, não se venda, não entre no emprego dessas multinacionais, não se venda para o mercado. Eu respondo quando eu entro, né? Eu falo, você vai viver do quê? De vento? Vai viver de água?
você vai entrar direto na autorrealização. Você acabou de se formar, você não tem eira nem beira, a sua família não tem recursos, você se matou e agora o seu motivador na vida é qualidade de vida? Ou é autorrealização? Você precisa fazer apenas o que você gosta, senão você diga não para o mundo capitalista. Pessoal, isso é conversa de retardado. Desculpe até a conversa, mas foi ótima a sua colocação, Everton. Isso não tem pé nem cabeça. A autorrealização é uma consequência de provavelmente 30, 40, 50 anos de vida. Eu não estou dizendo a quem colocou pé de meia, é claro que ter um pé de meia ajuda, mas existem pessoas sim, que se autorrealizam mesmo ganhando um pouco. Tem pessoas que são genuinamente altruístas, existem sim pessoas que trabalham muito mais para se realizar, mesmo não ganhando nada, ou ganhando um pouco, ou passando necessidade, mas ela fica feliz porque ela está ajudando os outros. E ela vive por isso. Não é marketing, não é discurso. Ela vive para se autorrealizar, ajudando os outros, que é um dos conceitos, uma parte da autorrealização. De cada 100 pessoas que vocês conhecem, amigos, próximos, parentes, vizinhos, ninguém conhece 100 pessoas profundamente, mas das 100 pessoas mais próximas de cada um de vocês, quantas realmente têm esse motivador autorrealização do fundo da alma, do fundo do coração e são assim mesmo? Preciso dizer mais alguma coisa? Isso não é verdade, na maioria das vezes é discurso, é papo furado, é conversa mole para boi dormir. A pessoa diz, uma coisa é pensar assim, eu gostaria um dia de fazer apenas aquilo que eu gosto, sem precisar pagar conta, sem precisar pagar aluguel, sem pagar condomínio. Bom, uma coisa é você ter um sonho, a outra coisa é você ter isso como motivador real e poder viver com isso. Ok? Então, segundo motivador, estabilidade e segurança, esse é o motivador universal mais forte. Esse é o motivador universal mais pesado. É isso que as pessoas, no fundo, muitas vezes querem de verdade. Às vezes nem é o aumento do salário, é a segurança, é a estabilidade, é a garantia de que ele trabalha, que ele mora numa empresa justa, numa empresa honesta, numa empresa séria, que não vai queimar, não vai cortar o pescoço dele, não vai fazer sacanagem, vai ter regras claras. Primeiro, o motivador mais forte, depois a gente vai para os secundários. O terceiro motivador, pessoal, é aprendizado. São aquelas pessoas que entram numa empresa ou num negócio para aprender, ganhando pouco, com segurança zero, dormindo em barracas, se for o caso, mas é um lugar onde eu vou aprender muito. Tem gente que investe 2, 3, 5, 10 anos porque adora estudar. Ou o contrário, não entra numa empresa que é uma escola, mas faz mestrado, faz 3 pós-graduações, depois faz doutorado, tem 57 anos de idade, nunca trabalhou de verdade, continua estudando. A gente pergunta, qual que é o seu sonho, Joãozinho? Puta, o meu sonho é fazer um pós-doutorado. Nem ele sabe por quê. Eu tô brincando falando sério, tá, pessoal? Mas é um sonho. A pessoa gosta de ler, a pessoa gosta de estudar, a pessoa gosta de aprender. Mas isso não tem na empresa positivamente? Você fez uma piadinha besta aí, parece depreciando o aprendizado? É claro que tem a parte positiva. Tem as pessoas que procuram soluções, tem as pessoas que estudam o tempo inteiro, tem as pessoas que se matam para aprender, para transformar isso em algo prático. Isso é um motivador relevante, brincando, falando sério. O quarto motivador, gente, é reconhecimento. A pessoa quer ser conhecida, a pessoa quer ser aplaudida, a pessoa quer virar referência. Em outras palavras, a pessoa gostaria muito de ser invejada. Deu para entender esse motivador? Puta, o fulano chegou lá, ó, o fulano tem um carro bonito, ó, o fulano comprou um relógio legal, ó, o fulano é gerente, ó, o fulano é gerente de unidade, o fulano é diretor de unidade, o fulano é chefe do departamento, o fulano... Muitas pessoas têm o reconhecimento como motivador mais forte. E aí vocês vão me perguntar, tem algo de errado nisso? É óbvio que não. A necessidade de aplauso, pessoal, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de ser reconhecido, de ser diferente da média da maioria das pessoas, é um motivador importante, leva muita gente para lugares muito, muito altos. E o último motivador, eu falei para vocês, é a autorrealização. É se realizar sem ligar para dinheiro tanto, sem ligar para crescimento, sem ligar para status, e de preferência se realizar ajudando outras pessoas a atingirem a autorrealização. É muito bonito, é digno de aplausos,
mas é muito raro na prática. Então, de novo, eu não estou julgando, dizendo que um é melhor que o outro, um é pior do que o outro. Eu estou dizendo que existem 5 motivadores e cada um de nós tem uma escala, inclusive hierárquica, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que nos fazem acordar mais motivados, mais felizes, ou mais desmotivados, mais infelizes. O Ronaldo pergunta se o aprendizado está ligado a determinada faixa etária. Pessoal, não só o aprendizado, mas os motivadores, eles podem mudar um pouquinho, sim, a ordem. Você não vai mudar o primeiro para o quinto, entende? Você não vai, na sua vida, o quinto que era 30 anos atrás, não vai virar o primeiro. O que pode acontecer é o primeiro encostar com o segundo passar o terceiro. Eles podem sim, conforme a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente pode mudar um pouco o grau hierárquico ou a intensidade de cada um desses motivadores. Ok? Bom, faltam aí 5 minutos para a gente encerrar. O que eu queria dizer para vocês aqui, de novo, né? Obrigado por terem participado, foi de novo um prazer, deve ter passado aí, como sempre, de 400 pessoas ouvindo, andando aí. Eu não vou ter tempo de responder mais perguntas, mas comentar com vocês aqui, que os que já assistiram já sabem, os que estão assistindo agora, eu vou abrir o meu primeiro curso aberto online. Sei lá, gente, eu dei na minha vida aí 2.000 cursos, 2.500 treinamentos, eu não fiz mais do que 20 ou 30 treinamentos abertos ao público. 99,9% dos meus treinamentos são em company. Eu estou vendo um monte de gente aqui, o Ronaldo, o Jean, o Ricardo Barão, um monte de gente que fez algumas dezenas de treinamentos comigo, mas quase todos são cursos fechados. Esse vai ser aberto. Treinamento para 15 pessoas. Serão 15 pessoas. No dia 13 de março, um sábado, das 8 da manhã às 18, às 6 da tarde. Eu vou fazer, nesse treinamento está incluído o DISC 360 graus. O que é o DISC 360? Você vai fazer o seu perfil e 4 pessoas que o conheçam farão o seu perfil. E nós vamos comparar durante o treinamento quem você acha que você é com quem você é de verdade. É muito interessante. Vou falar sobre os motivadores profissionais, obviamente com mais profundidade. Vou falar dos vieses cognitivos, por que a gente distorce tanto a realidade. Vou falar como de verdade ser a pessoa certa no lugar certo. E principalmente aí a cereja do bolo. Eu vou fazer uma mentoria ao vivo e a cores de 10 minutos com cada participante e os outros 14 poderão assistir ou assistirão. Porque, qual é a grande vantagem disso? Vai servir como treinamento, além de receber a sua mentoria pessoal, ou seja, qual é o seu perfil, qual é o seu DISC, qual é o seu principal motivador, onde é que você se encaixa melhor, onde é que você pode funcionar melhor na sua vida. Profissional, pessoal, onde você quiser. Então eu vou falar 10 minutos por pessoa, os outros vão ouvir, obviamente em silêncio, e serve como treinamento, porque vocês vão estar vendo pessoas com diferentes perfis, diferentes aptidões, diferentes lugares certos, e é muito interessante. Acho que a parte mais rica de um treinamento aberto é essa. Diferentes pessoas de diferentes áreas, diferentes profissões, poderem entender como é que funciona esse jogo. Serve como, além do treinamento pessoal, vai servir como treinamento para abrir a cabeça e entender, aumentar a empatia e entender como é que os outros funcionam melhor. Então, a inscrição, quem quiser saber detalhes sobre o curso, vai estar lá clica lá no link da bio, né? Aqui acabando do Eduardo Ferraz Consultor, aqui no Instagram, vai estar lá o programa. Quem tiver interesse, preencha uma pesquisa desse tamanhinho, demora 2 minutos para responder a pesquisa, e você vai ter acesso a 40% de desconto, tá? Eu já vou abrir aqui para vocês. Um treinamento desse, pessoal, se for fazer um curso aberto, contratado por um terceiro, custa em torno de R$ 3.500 por pessoa. Se for um curso em company, vai custar em torno de R$ 2.500. O preço normal é R$ 299. Quem fizer a inscrição, a partir de a partir de hoje, eu já estou abrindo aqui o link, né? Vai ser via Hotmart.
você vai ter 40% de desconto. Esse valor vale até amanhã à meia-noite, tá? Então são só 15 vagas. Quem tiver interesse, entra lá. O pessoal perguntou se já pode divulgar em mídias sociais. Eu peço que ainda não, tá, pessoal? Primeiro eu ofereci para um grupo restrito, né, de conhecidos que me pedem a tempo, depois para vocês que me acompanham aqui nas lives, e eventualmente só domingo eu vou abrir isso aqui em mídia social, eventualmente até para fechar uma segunda ou uma terceira turma. Mas essa turma garantida, que vai ser no dia 13 de março, para 15 pessoas, já está lá disponível. Então entre lá na bio. Quem quiser, preencha lá a pesquisa e vai receber aí um bônus, esse bônus de desconto até amanhã. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por terem participado. Vocês veem, né, mesmo se a gente não ouvindo as pessoas, né, mas só de ler as perguntas, só de ver as participações aqui, já fica uma coisa mais dinâmica. É um troço que funciona muito bem. Algumas pessoas me perguntaram aqui, né, o que eu acho do Clubhouse. Eu não me adaptei muito nesse troço, eu acho muito confuso, muita gente falando, a gente não vê expressão facial, a gente não consegue filtrar tanto. Eu até participo de um grupo ou outro quando convidado, mas eu prefiro 30 vezes mais fazer esse aqui, ó. E de preferência quando vocês aparecem, tá? Quando eu vejo a cara das pessoas, quando as pessoas perguntam, quando as pessoas interagem, quando eu vejo a carinha de vocês. Então, quanto mais a participação, quanto mais a gente vê vocês aí, quanto mais claras ficam as perguntas, mais interativo fica o bate-papo e um treinamento 10 vezes mais ainda. Ok, pessoal? Então é isso. Valeu, muito obrigado pela participação. Provavelmente, terça-feira da semana que vem, eu farei a última live com o assunto, o livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, que é o iceberg, que eu falei para vocês, né? Aqui no iceberg são 5 camadas, eu falei hoje sobre o DISC, né? O que significa estrutura, o perfil DISC. E eu falei para vocês a segunda camada, muito rapidamente, a respeito dos motivadores profissionais. Depois agora eu vou falar a terceira, a quarta e a quinta camada no próximo módulo, onde vocês vão entender, né? A gente consegue enxergar como um todo, quando a gente pega o iceberg e vai até lá embaixo, até o fim, a gente consegue entender muito melhor quem a gente é. E quando o autoconhecimento é alto, quando a gente sabe o que está fazendo, fica muito mais fácil escolher os melhores lugares, as melhores profissões e até os melhores relacionamentos possíveis. Ok? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.